Como crerão se não há quem pregue? Alguns têm respondido a essa pergunta. Me fiz intérprete para ganhar os surdos. Vamos conversar um pouquinho sobre discipulado em Libras, de ouvinte para surdo? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse é um quadro da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, a nossa alegria é levar até você muito mais conhecimento acerca de inclusão de pessoas com deficiência. Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez para a gente bater aquele papo bem gostoso. E nesse momento eu queria convidar você a compartilhar o link dessa entrevista com seus amigos, com seus familiares, curtir, fazer aquele comentário para a gente interagir, porque isso dá muito mais relevância para o nosso conteúdo aí nas redes sociais. E também convidar você a fazer parte, que tal fazer parte aqui dessa TV, de tudo que a gente faz, desse conteúdo, da elaboração, até o momento que ele chega ao coração de alguém. Você pode fazer parte de tudo isso, sabe como? Sendo um amigo da missão. Acessa lá a nossa página, amigosdamissão.org. Lá você vai encontrar todas as informações para nos ajudar, contribuir aí, para que todo esse conteúdo alcance aí muitos corações e transforme muitas vidas. E hoje aqui nós vamos conversar sobre um tema bastante importante, bastante contemporâneo e também uma cena que atingiu aí todo o público promessista e com certeza outros amigos também, que foi o batismo de uma surda em Libras, uma cena muito linda, uma cena muito espiritual que tocou o coração da gente. Nós vamos conversar sobre o discipulado em Libras, quando nós, ouvintes, precisamos discipular e falar de Jesus para pessoas surdas. Vamos conversar com o pastor Kelvin de Moraes, é pastor da nossa igreja lá em Telêmaco Borba, Paraná. Pastor Kelvin está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Pastor Kelvin. É uma alegria, é uma satisfação ter você aqui com a gente. Paz do Senhor, Juliana. Paz a todos que nos assistem, que nos ouvem. Para mim é um privilégio enorme estar aqui, com vocês, compartilhando um pouco dessa experiência que Deus ele nos proporcionou aqui, como pastor, como igreja, viver esse momento, Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar, poder de alguma forma talvez incentivar, pastores, incentivar irmãos, líderes, a criar esse novo ministério, pensar sobre isso, Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Alegria nossa, pastor. Aliás, o pastor Kelvin, ele foi que protagonizou essa cena maravilhosa que nós vamos acompanhar já já. Mas antes eu quero apresentar para você, o pastor. Ele é nosso pastor da promessa lá na igreja de Telêmaco Borba. Como eu falei, um grande abraço aí para os nossos irmãos. É uma alegria aí estar junto com vocês. Ele também é casado com a Aline. Ele é o papai de 2 molequinhos lindos, que é o Mateus, que tem 3 aninhos, e também o Miguel, que tem 2 meses. Então, olha só a cara de sono do pastor Kelvin, A gente já sabe como que é, pastor? Maravilha. Estamos dormindo mais ou menos. Mais ou menos, é isso aí. Então, vamos agora, nesse momento, acompanhar essa cena aí maravilhosa que tocou o coração da gente.
Deus. Amém, Jesus. Bem, Pastor Kelvin, para a gente começar então conversando com você, de tantas possibilidades profissionais na vida de um jovem, agora, nesse mundo tão secularizado, você decidiu ser pastor, né? Pastor promessista. O que levou você a essa decisão, pastor? Então, foi com mais ou menos 17, 18 anos, né? E saindo aí do ensino médio, tendo muitas oportunidades, né? Já estava trabalhando, meus pais têm uma pequena, né, empresa, assim, de artesanatos, então eu trabalhava com ele desde os 12 anos, né? Mas nesse tempo aí, com 16, 17 anos, Deus, ele trouxe um despertamento espiritual na minha vida, assim, muito forte. E eu comecei, então, a viver, assim, para Deus, né? Já desde esse finalzinho da adolescência, né? E dentro dessas oportunidades que eu tive, eu tava até me lembrando, você tava falando, tava me lembrando. Teve um dia que eu fui com meu pai é tipo um Senai, assim, lá, um curso técnico, né, de informática e tal. E eu falei pro meu pai, se não tiver em determinado horário essa vaga, é que não é de Deus. Eu falei bem assim pra ele, né? E daí cheguei lá, justamente não tinha. E daí meu pai, não, mas tem esses outros horários? Eu falei, não, pai, eu botei no meu coração. E dali eu comecei a ficar inquieto, comecei a orar para Deus, né? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Eu gostaria de fazer algo que o Senhor se agradasse, né? E eu recebi então um chamado de Deus, né? Uma semana depois, Deus ele respondeu essa minha oração, né? Num culto, assim. Uma irmã veio e falou para mim, olha, Kelvin, desde uma semana atrás, Deus já estava falando comigo, eu estava me relutando para falar isso para você, mas não consigo mais, né? Eu tenho que falar que Deus está te separando para a obra. Então, assim, né? Foi mais assim, Deus que me chamou do que realmente, eu quero fazer isso, né? Então, foi um chamado de Deus, a qual eu fiquei muito feliz, né? E me entreguei de coração para esta obra, né? Então, já faz aí uns 10 anos aí que saí de casa, eu tô aí nesse ministério, né? Contando com o seminário, né? Então, esse tempinho já. Maravilhoso, né? Maravilhoso saber que Deus, ainda hoje, Ele chama as pessoas, né? É uma convicção. Ele tem chamado jovens aí para sua obra, Pastor Kelvin. E você fez seminário, né? Você tem a sua experiência no seminário. Como foi? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência como seminarista e lá que você teve o contato com Libras. Conta um pouquinho sobre isso pra gente, pastor. Então foi no ano 2012, 2013, se não me engano, né? Foi esses 2 anos, né, de internato, né? Qual foi, assim, para mim um privilégio, né? Uma bagagem muito grande, assim, que a gente recebeu depois, né? Depois fui para a obra. Mas lá eu me lembro que a gente teve algumas aulas, né? Teve uma matéria de Libras. Uma matéria, eu não sei até se valia nota, não, mas foi encaixado, assim, no nosso currículo ali, né? E foi a professora Ana, foi o diácono presbítero, né? Daniel. É presbítero, né? Lá de... Sim, que ele Daniel Cruz. Surdo também. Surdo. Uhum. Daniel Cruz. E eu me lembro, assim, que ali eu achei muito legal, porque eu achei assim, nossa, que maneira criativa de se comunicar, né? Então ali eu tive o primeiro contato com uma pessoa surda, realmente, assim, e sem saber Libras, sem saber nada, eu consegui entender o que ele estava querendo dizer, né? Principalmente o Daniel, assim, eu achei ele uma pessoa sensacional. Não tive o prazer, assim, de conviver com ele no seminário, né? A gente foi para a igreja de Santana, né? Ele é de Vila Medeiros. Mas, assim, aquele primeiro contato, eu achei ele muito engraçado. Até eu me lembro, assim, que ele contou uma piada que eu não me esqueço até hoje. É uma piada em Libras. E, assim, a gente se rachou na sala de aula lá, ri bastante, né? E aquilo, assim, tocou meu coração, né? Pela aquela maneira diferente de se comunicar, né? Porque a gente trabalha com comunicação, né? A gente se comunica com as pessoas, né? O trabalho pastoral é de se comunicar. E na Libras eu vi uma maneira diferente, né? Uma maneira dinâmica, uma maneira diferente de se comunicar e
que as pessoas conseguiam entender mesmo, né, se não entendesse Libras nada, mas ele ali, né, articulando, falando com a gente, assim, deu para entender a emoção dele, o que ele estava falando, o que estava sentindo, assim, foi muito marcante, né, no seminário, essa experiência. É impactante a gente descobrir que não existe comunicação só através da fala, e de outras formas. Verdade. A gente também pode se comunicar, expressão facial, né? Signos, gestos, enfim. Isso é muito, muito legal. Agora, esse conhecimento que você teve com Libras, e antes disso, mandar um abraço para o presbítero Daniel e para a família, que a gente está aqui falando dele. Se Deus quiser, ainda vamos trazê-lo para a entrevista também. Um abraço aí para vocês. Legal. Esse conhecimento que você adquiriu lá no seminário de Libras, ele foi o suficiente quando você precisou conversar com essa moça surda ou com outra pessoa surda? Ele tem te ajudado? Então, como faz muito tempo, né, o seminário foi 2013, se não me engano foi em 2013, acho que foi o segundo ano que a gente teve a matéria, né, de Libras e tal. Então, assim, o que eu me lembrava eram poucas coisas, né, e quando eu fui até para o meu primeiro campo, eu tinha um rapaz surdo que eu fiz uma amizade com ele, assim, né. Eu também não sabia falar Libras, nada, né, sabia um pouco do ABC ali, né, do alfabeto, e alguns sinais e tal. Então, o que me agoniava um pouco também era isso, que ele era, tipo, trabalhava numa loja, assim, então a cidade era pequena, e de vez em quando trombava com ele na rua, né? E o que eu conseguia falar com ele era só a respeito, né? Tudo bem? Fazer o sinal, né? Tudo bom? Ele respondia, tudo bem. E daí a gente fala do tempo, né? Ó, sol, chuva. E ele fazia esse sinal, assim, e era isso a minha conversa, sabe? Então, me agoniava muito, tipo, porque eu não conseguia falar mais do que aquilo, sabe? Eu queria falar algo a mais, sabe, para ele, mas eu não sabia. Então, assim, do seminário, depois, agora, assim, que a gente começou, né, a se aprofundar, tal, a aprender mais. Mas lá do seminário, assim, o que me marcou mais foi essa experiência, sabe, que tocou meu coração, mais do que o conhecimento, né, porque eu acabei me esquecendo. Eu tenho até hoje as apostilas, tudo, né, que eu tenho guardado lá, mas foi mais assim, eu falo para mim, né, minha experiência, não sei dos demais colegas, mas foi essa coisa que me marcou, assim, o meu coração, esse desejo, assim, de aprender, de me comunicar, né, então, para mim foi mais essa experiência. Porque eu entendo até o que você está falando, porque se a gente aprende e não pratica, tudo na vida é assim, né, gente? Se a gente aprende e não pratica, a gente vai perdendo aquele conhecimento, né? Sim. E fica mais complicado. Mas a experiência, o saber, então, despertou isso em você. Talvez até uma coragem, né, Pastor Kelvin? Porque quando a gente se depara com uma pessoa surda, a gente fica com medo, não fica? Porque com medo. Como que a gente vai se comunicar? Então, saber falar, né? Tudo bem? já vai aí abrindo um caminho para o diálogo. E aí, pensando nisso, como que foi então para você discipular uma pessoa surda? Como que foi esse processo? Você seguiu algum passo a passo? Você viu em algum lugar? Você criou? Foi difícil? Foi fácil? Alguém te ajudou? Como que foi esse processo na sua vida pastoral de discipular, essa experiência? Então, engraçado isso que, né, quando você falou da entrevista, né, eu comecei a pensar um pouco, vou olhar um pouquinho para trás, né, e lembrar um pouquinho como que chegamos até aqui, né? Então, com certeza não foi ao acaso, né? Foi Deus que colocou isso no nosso coração, Deus que despertou esse desejo, né? E tem uma pessoa muito importante para mim, né, que foi a minha esposa, a Aline, né? A Aline, ela tem uma irmã surda e, assim, o interessante, né, eu estava lembrando disso, que o que me chamou a atenção da Aline, até quando a gente começou a namorar e tudo, foi o fato de eu ver ela cantando um hino em Libras,
né? Ela estava interpretando lá um hino com a irmã dela em Libras. E eu tinha conhecido ela antes, sabe? Mas não tinha dado aquele despertar, assim, né? Aquele brilho no olho, né? E quando eu vi a Aline lá cantando, assim, no vídeo e tal, na igreja lá, interpretando uma canção em Libras, nossa, tipo, assim, nossa, que legal, né? Que é legal, como eu gostaria de fazer isso também, sabe? Então despertou esse brilho no meu olhar, eu pensei, acho que essa menina aí é a menina uma certa para admiração estar a do meu mais. lado. Eu falei, ó, tem uma coisinha a mais aí, né? E daí a gente, né, começou a namorar, se conhecendo e tal. Então a Aline, ela foi para mim, assim, um empurrão, assim, uma ajuda muito grande, né? E, assim, eu tinha esse desejo, né? E precisava de alguém que me apoiasse, que alguém que, né, estivesse ao meu lado. E a Aline foi mais do que isso, né? Ela é minha professora de Libras, a gente, né, canta junto hoje em dia, né? A gente interpreta, a gente conversa, às vezes em Libras, aprende junto. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida da Aline na minha vida, né? E através dela, né, através desse desejo que Deus colocou no meu coração, essa bagagem teológica, né, que Deus ele permitiu que eu aprendesse, e a Aline na minha vida, né, então essas duas coisas se encaixaram, sabe? Então ali a gente, antes mesmo isso é legal ter falado, antes mesmo da Andressa, a gente conhecer a Andressa, ter discipulado, ter acontecido o batismo, na igreja aqui a gente já começou a trabalhar isso, né? Então a Aline também, a gente junto fez, não, vamos montar um ministério, vamos abrir uma turma aqui de alunos, movimentar, né? A pandemia atrapalhou bastante a gente nisso, mas graças a Deus, Deus não permitiu que a gente desistisse, né? Então ali, antes mesmo de a gente ter essa oportunidade, a gente já começou a falar para a igreja, a gente já fazia apresentação na igreja, né? Então a gente já falava sobre isso, né? Eu já falava para a igreja, olha, gente, se a gente não tem intérpretes na igreja, né? Então a igreja, para o surdo, ela está com a porta fechada. E esse era o meu sentimento, né? A igreja aqui, Telemaco Borba, estava com as portas fechadas para o surdo, porque não tinha intérprete, não se pensava neles, né? Então aquilo me agoniava assim no meu coração, sabe? Tipo, me deixava preocupado, assim, angustiado. E a gente então, assim, não, a gente, né? Então a gente está no nosso quarto campo, então também foi um processo, não é uma coisa às vezes rápida, assim, é um trabalhar de Deus, as coisas vão evoluindo, a gente vai entendendo, né, Deus vai despertando a gente, e aqui a gente então não decidiu assim, não, vamos fazer isso, né, vamos começar. Então, graças a Deus, teve o apoio também da igreja, né, algumas pessoas, elas, né, tinham também esse desejo, Deus já tinha preparado isso também, né, esse desejo em nós, assim. E então a gente começou. Então Deus vendo eu vi assim a graça de Deus, porque quando a gente começou sem ter um surdo na igreja, Deus ele nos abençoou, né? Então a gente recebeu a visita da Andressa, a gente teve a oportunidade assim de discipular, de conversar com ela. Então assim foi algo maravilhoso, mas algo que não começou com vindo um surdo na igreja. A gente né, não esperou um surdo na igreja para a gente, vamos se mexer, vamos ter que fazer uma coisa, né? Deus já tinha despertado a gente já estava como diz, né, se mexendo antes, né? Já estava começando o trabalho antes, né, de vir um surdo na igreja. Então isso é importante, né? Porque talvez na igreja não tem. Então assim, não espera, né, vir um surdo, porque às vezes justamente por não ter, às vezes alguém fazendo um ministério que o surdo não vem, entendeu? Né? Talvez seja uma barreira, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa porta aberta, né? Olha, na minha igreja tem intérprete, então isso se espalha, as pessoas elas conversam, as pessoas, né? Os irmãos mesmo vão evangelizar, eles vão falar, olha, conheço alguém que, né? Que é surdo, mas na minha igreja tem intérprete, então isso é importante. Puxa, você tá vendo que história linda? Como é lindo trabalhar de Deus? Por trás daquela cena linda, daquele batismo que impactou tanto o coração da gente,
olha só o tanto que Deus já tinha trabalhado na vida do pastor Kelvin, na vida da Aline, abrindo a porta do coração dele lá no seminário, né? Foi o conhecimento que trouxe a experiência, que marcou o coração, ele conheceu a esposa. Olha o trabalhar de Deus. Deus está abrindo aí as portas dos corações, as portas das igrejas para que os surdos possam entrar. Abriu lá a porta da igreja de Telêmaco Borbo, lá no Paraná, da Promessa, e também as portas da igreja de Breves, da Convenção Norte. Nós vamos assistir um vídeo muito especial agora. Então, estou muito feliz. Glória a Deus. Grandemente, vou pedir a ajuda delas para me auxiliarem aqui na parte do Tiago. Me ajuda lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que cena maravilhosa, viu, pastor Kelvin? Outros batismos, aí outras igrejas estão aí com as portas abertas para os surdos na Promessa, e a gente espera que em muitas outras igrejas também. Pastor, você acha importante, pastor, que pastores ouvintes aprendam Libras, se preparem para pregar o evangelho para as pessoas surdas aqui no nosso país? Com certeza, né? Eu acho que, como eu falei, o que um pastor pensar assim, né? Poxa, a minha igreja está fechada para alguém, é a pior dor no coração de um pastor. Né? Então, a gente quer, a gente deseja a igreja, a gente trabalha para que a igreja esteja com as portas abertas para todos, né? Para todos aqueles que quiserem, né? Entrar, vir. Né? E esse é o chamado de Jesus, né? Todos. Jesus chama a todos, né? Então, nós também temos que nos preparar. Não é fácil, não é uma coisa realmente... a gente tem que sair um pouco do comodismo, né? Aprender uma nova língua, mas assim, eu creio que a gente não tem que ter medo, né? Não tem que ter medo de sair desse comodismo, de aprender algo, e a partir do momento que a gente se coloca à disposição de Deus, Deus vai nos usar, Deus vai nos capacitar, né? Eu me lembro assim, como até a Aline falando, nossa, como você tem facilidade de aprender, né, a Libras. Então, assim, eu creio que não é uma coisa minha, mas é de Deus, assim, né? Deus, ele nos ajuda, Deus nos capacita, né? Com certeza. Então, quando nós colocamos à disposição, Senhor, ó, eis-me aqui, né? Ó, Senhor, eu quero aprender, porque hoje, né? Hoje a gente vê isso, né? Graças a Deus, né? A inclusão, ela sendo, né, uma pauta falada no mundo todo, né? E a igreja não pode ficar de fora nisso, né? Então, a gente vai, graças a Deus, eu creio nisso, a gente vai ver a inclusão, ela crescendo, ser algo muito natural, né, no nosso dia a dia. Né? A gente está vendo isso acontecer na TV, na internet, né, a questão da inclusão. Então, a igreja precisa também, né, abraçar a inclusão, né, a inclusão do surdo, a inclusão do cadeirante, a inclusão, né, como você, Ju, né, tem falado tanto, né, do autismo. Então, como é importante isso, né? Então, assim, é o sentimental no meu coração esse, olha, eu não quero que a minha igreja esteja com as portas fechadas, né, para ninguém, né, pro surdo, nem para ninguém. Então, eu tenho que aprender, vou correr atrás. Eu falo assim, não sei ainda. Perguntar para mim, sabe Libras? Eu falo assim, eu não sei. Eu posso conhecer alguns sinais, entende? Mas eu estou aprendendo ainda, né? Eu continuo aprendendo, né, novos sinais, comunicar, interpretar. Então, assim, claro que não é algo fácil, é algo que acontece, né, do dia para a noite, mas é um processo, então a gente tem que, né, se envolver nesse processo, deixar Deus nos levar nesse processo de aprendizagem. Amém. Realmente.
E a gente tem visto isso mesmo, pastor. As igrejas têm aberto aí o coração para Glória a entender Deus. essa mensagem do Evangelho, que é para todas as pessoas. E você falando sobre a importância de levar essa mensagem para os nossos irmãos surdos, eu fiquei aqui pensando, essa mensagem, ela vai alcançar o coração desses homens e dessas mulheres? E você, como pastor, você acha que Deus pode levantar no meio deles, né, no meio dos irmãos surdos, pastores, presbíteros, como tem levantado, né? Na nossa igreja nós temos o presbítero Daniel, o presbítero Sandro, que são muito usados aí na pregação do Evangelho para as pessoas surdas e também para as pessoas ouvintes. Você acredita que Deus pode levantar essas pessoas também como pregadores e eles serem usados na obra de Deus? Vou falar assim uma experiência assim que eu vejo minha, talvez não sei se outras pessoas têm, mas eu vejo assim algo especial no surdo, né, na Libras, nessa linguagem que é diferente da nossa linguagem, né? Uhum. Por exemplo, eu falo assim, eu sou músico, gosto de tocar, de cantar assim, né? Só que quando eu canto em Libras é diferente, porque eu sinto uma emoção maior, sabe? Né? Eu não sei explicar isso, mas a Libras, ela assim me dá uma liberdade de expressão diferente assim do que apenas palavras, né? Os sinais, os gestos, a tua expressão, o teu corpo, né? Você transmite a mensagem com o teu corpo, então é algo muito especial. Então assim, quando eu falo, quando, né, eu tenho oportunidade assim né, a gente canta, então parece que eu sinto mais a presença de Deus, né, na Libras do que quando eu estou cantando, né, com a minha voz. Essa é uma experiência minha, né? Não estou dizendo que é assim. Uhum. Sim. Então assim, eu vejo com certeza Deus pode usar, né, qualquer um, né? E eu falo assim, talvez o surdo ele tem algo de especial, né? Talvez não, com certeza tem algo de especial neles, que é essa maneira de se expressar, entendeu? Que eu não consigo, né? Porque a Libras ela é o teu corpo, o teu gesto, né? Ela tem um sentimento diferente, sabe? Eu vejo isso, assim, um sentimento diferente, assim, a maneira, né? A interpretação, às vezes as nossas palavras, elas não conseguem ter um peso do que, às vezes, a interpretação em Libras. Então, eu falo, com certeza Deus pode usar e com certeza, né, se eu ouvir uma mensagem, um louvor, uma interpretação, Deus, ele está ali usando grandemente, né? Eu estava pensando, porque às vezes, se tiver um louvor cantando, alguém pregando, tiver dois intérpretes, essas pessoas elas vão interpretar de maneiras diferentes, né? Vão ter o mesmo objetivo, né? Transmitir aquilo que a pessoa quer dizer, mas elas vão interpretar de uma maneira diferente. Então, é algo pessoal da pessoa, né? Então, cada pessoa ela pode sentir aquela palavra, receber aquela palavra de uma maneira diferente, né? Interpretar de uma maneira diferente. Então, assim, eu vejo isso no surdo algo muito especial, sabe? Essas coisas que talvez o ouvinte talvez a gente não consegue entender ou sei lá, não consegue alcançar isso, sabe? E o surdo ele tem, né, eu falo assim, esse algo especial, né? Que é essa linguagem que vai além das palavras, sabe? Para mim isso vai um pouco além das palavras, assim. Sim. Existe mesmo uma profundidade na Libras, né? Porque tem a expressão, Sim. tem o corpo junto, realmente Isso. é bonito, tem uma beleza, como tudo que Deus faz, né? É realmente Sim. muito bonito e tem um impacto. E até para Sim. contar para você que está aí com a gente, nos assistindo, para você também, Pastor Kelvin, no ano passado eu participei de um culto com a Igreja da Promessa em Itaquá. Um abraço aí para os nossos irmãos de Itaquá. Meu filho mais velho, com 11 anos, ele estava comigo. E quem pregou foi o presbítero Daniel Cruz. E no final, muita coisa aconteceu no culto, foi muito maravilhoso. Mas no final, Sim. quando estávamos indo para casa, o meu filho falou assim, nossa mãe, como o pastor Daniel prega bem. Né? Que mensagem do pastor Daniel.
E eu fiquei impactada com aquilo. Porque para ele, que é uma criança, ele não ficou prestando atenção se ele era surdo, se ele não era surdo, quem era o cego, quem não era cego. Ele ficou prestando atenção no conteúdo do culto. Então a gente fica pensando, quem sabe aí numa próxima geração, numa próxima igreja, onde, como você tem falado, esse movimento seja um movimento totalmente natural. A gente ora por isso, né? Para que todas as pessoas estejam aí trabalhando, sendo usadas e os corações sendo transformados aí pela palavra de Deus. Pastor Kelvin, e nessa conversa maravilhosa, mas que a gente precisa terminar, né, pastor? Quanto tem sido impactante para a gente, tenho certeza que para você também aí. Eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem, pensando aí nos nossos irmãos que estão fazendo seminário hoje, que vão fazer o seminário, que estão aí com o coração aí, que Deus está incomodando, que está querendo fazer seminário também, como você, jovem, com aquela convicção, com o chamado, o despertamento de Deus para a pregação do Evangelho, para os nossos pastores, que com certeza também estão aí empenhados em levar a palavra de Deus. Deixa uma mensagem falando aí sobre essa importância, pastor, de pregar o Evangelho aí em Libras. Deixa uma palavra, as suas palavras finais. Pô, que responsa! É para você mesmo. Mas, assim, eu fico muito feliz, por Deus, Ele continuar, né, chamando, convidando, né, as pessoas e a ter jovens, né, homens, mulheres, aceitando, né, esse chamado de Deus, que não é fácil, né? Não é fácil quando a gente vai se entregar, assim, no ministério, na obra, ir para o seminário, né, largar tudo, deixar a família, ficar lá, só quem passou por isso sabe, né? Os momentos de choro, de alegria, é uma bênção. E o que eu posso dizer para vocês não tenham medo, né? Não tenham medo de deixar Deus usar vocês. Às vezes a gente não, quando eu estava no seminário, talvez eu nunca imaginaria esse ministério na minha vida ser tão importante, né? Não foi algo que eu entrei no seminário pensando sobre isso, mas nós não sabemos aonde Deus vai nos levar, onde Deus vai nos colocar, né? Mas a gente não tem medo, né? Não tem medo de ser guiado por Deus. Então, se nós sentimos esse desejo no nosso coração, né, com certeza é algo de Deus, um chamado de Deus para isso, né? Então, o despertar de Deus, ele vai dar as condições, não vai ser fácil, não foi fácil o discipulado, né? Até um pouquinho antes ali a gente perguntou sobre isso, né? Não foi fácil, a gente pega as nossas lições, né? As nossas lições são feitas para ouvintes, né? E você interpretar para um surdo, não foi fácil as primeiras lições, né? Comecei a escrever algumas outras lições também voltado para eles. Então, assim, mas é o tentar, sabe? Fazer com as nossas forças e com a nossa capacidade, e aquilo que precisar mais, com certeza Deus, Ele vai estar completando, né? Deus vai estar agindo, Deus vai estar nos usando, né? Então, assim, o batismo da Andressa, assim, foi algo, com certeza, assim, uma das melhores coisas que eu vivi no ministério, né? Esse tipo de experiências, assim, tive, graças a Deus, muitas experiências maravilhosas, mas ali, né, foi algo, assim, que eu nunca imaginei, assim, na minha vida, eu estar dentro da água, batizando alguém, interpretando, né, ali em Libras para aquela pessoa, né, ensinando a palavra de Deus, levando ao batismo. Então, assim, foi algo incrível que, olhando para trás, assim, nossa, valeu a pena. E algo que, sabe, que para mim foi uma experiência que ainda continua ardendo no meu coração, que continua, tipo assim, não só valeu a pena tudo que eu passei, valeu a pena continuar, entendeu? Vale a pena continuar a se esforçar, vale a pena continuar a orar, lutar por isso, né? E Deus, Ele vai dar condições, Deus vai dar força para nós, amém? Pastor, parabéns por ser, assim,
para nós, para mim, eu tenho certeza que para muitos que estão nos assistindo também, um exemplo de um jovem aí que tem essa coragem, é uma coragem de contracultura, é uma coragem aí de ir além, né? Ser um pastor disposto aí a discipular pessoas surdas. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus abençoe a Aline também, essa companheira idônea que o Senhor te deu. Você, Mateus, Miguel também, que Deus abençoe essa família. Eu tenho certeza que tem outras alturas, outras coisas aí que ainda não passou na sua mente, que Deus tem para você e para sua Glória família. A Deus. Que Deus abençoe vocês, viu? E Amém. a você também que ficou com a gente até aqui. Eu espero mesmo que cada palavra tenha impactado aí o seu coração e que Deus abra aí as portas do seu coração, da sua igreja, da sua casa, para que muitas pessoas surdas e pessoas também com outras deficiências, né, outras diferenças, outras condições também sejam alcançadas e impactadas através da sua vida, do seu testemunho. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar. Um grande abraço e até o nosso próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.